A Ucrânia enviou recentemente uma mensagem forte e contundente a Moscou. Houve poucos relatos iniciais sobre a queda de um caça russo Su-35 sobre Kursk, mas as implicações são enormes. É possível que os F-16 ucranianos e os pilotos com treinamento ocidental já estejam influenciando a situação. A declaração da Ucrânia de que um Su-35 russo havia sido abatido sobre a região de Kursk em 7 de junho foi originalmente divulgada pela Reuters. O anúncio por telegrama foi breve. Um jato Su-35 russo foi abatido na manhã de hoje, 7 de junho de 2025, após uma operação bem-sucedida da Força Aérea na direção de Kursk. A mensagem incluía um vídeo chamativo de 15 segundos que foi publicado no Telegram, mas nenhuma outra informação foi divulgada, pelo menos não de imediato. Um drone de reconhecimento ucraniano capturou a imagem de um destroço fumegante, supostamente o Su-35. O vídeo é acompanhado por música animada, mas a mensagem subjacente é realmente séria. Kursk pode estar ao seu alcance, mas o céu está além do seu alcance. Então, mais informações surgiram. O Kyiv Post e o Avias Online afirmam que se tratou de uma morte aérea, e não de um ataque de drone a um avião estacionado. Em um combate aéreo direto, um dos F-16 ucranianos voou profundamente em território russo, acertou um Su-35 em voo e o abateu. Isso é significativo, porque se espera que o Su-35 seja superior a tudo o que a Ucrânia possui atualmente. Alegações não confirmadas indicam que a Ucrânia utilizou um F-16 fornecido pela Holanda que abateu o Su-35 usando um míssil AIM-120 AMRAAM, de fabricação americana. De acordo com uma reportagem direta do Kyiv Post, a informação também ecoou as conjecturas iniciais de que a Ucrânia poderia ter empregado uma plataforma sueca. Em breve, nos aprofundaremos em tudo isso. De acordo com o artigo do Aviation Online, a declaração da Força Aérea da Ucrânia não afirmou explicitamente que o F-16 foi utilizado para destruir o Su-35. No entanto, isso foi fortemente sugerido por canais oficiais, e fontes próximas ao governo de Kiev afirmam que um F-16 foi utilizado, de acordo com o Aviation Online. Fora isso, nenhuma das partes parece estar se comunicando. De acordo com o Aviation Online, a mídia russa confirmou a destruição do Su-35, mas ofereceu poucos detalhes adicionais. Isso corrobora a alegação da Rússia de que o piloto do Su-35 ejetou-se com sucesso da aeronave e foi posteriormente encontrado vivo por seus colegas pilotos. Em contraste, a Ucrânia se contenta em manter as cartas na manga. A Ucrânia confirmou que um Su-35 foi abatido, mas não informou como. A conta do Clash Report Chicks é a única fonte de informações adicionais que possuímos. Em 8 de junho, o site publicou imagens que parecem ter sido gravadas por uma equipe de evacuação russa e confirmou que um Su-35 havia sido abatido. As imagens, tiradas de um helicóptero, mostram os destroços fumegantes do caça russo de uma perspectiva diferente, enquanto a tripulação do helicóptero procura o piloto que foi evacuado. Oficialmente, pelo menos, é tudo o que sabemos. No entanto, há muitas conjecturas de que esta é a primeira vez que a Ucrânia destrói um Su-35 russo em um combate ar-ar, o que nos leva à questão de como a Ucrânia conseguiu isso. Os F-16 ucranianos são capazes de realizar mais do que se acreditava anteriormente, graças à combinação de mísseis AIM-120 AMRAAM e uma plataforma aérea sueca exclusiva. Primeiro, vamos discutir o míssil. O site da Força Aérea do Zenit da Ásia descreve o AIM-120 AMRAAM como um míssil ar-ar de médio alcance. O dispositivo pode operar em qualquer situação climática e dá ao piloto a capacidade de atingir um objeto fora do alcance visual. O míssil também pode ser usado no F-15, F-22, F-A-18CNF e F-35, além do F-16.
É evidente que os Tezila têm fé suficiente no míssil para usá-lo em todas as suas principais plataformas aéreas. A Ucrânia demonstrou recentemente o porquê. As dimensões do míssil são 375 centímetros, 200 centímetros de diâmetro e 52 centímetros de envergadura. Pesa apenas 155 kg, então não é particularmente pesado. No entanto, a velocidade e o alcance compensam amplamente o que esse baixo peso reduz em poder de fogo. Um AIM-120 pode voar mais de 32 km em velocidades supersônicas, de acordo com a Força Aérea dos Estados. Radar ativo e um sistema de navegação inercial que permite correção de curso são usados para guiá-lo até seu destino. Além disso, ele libera uma ogiva de fragmentação que atravessa o alvo ao atingir o alvo. E o preço é acessível. Segundo a Força Aérea dos EUs, o custo de um único AIM-120 é de uns 386. O retorno sobre o investimento é significativo quando comparado ao custo de produção de um Su-35, que a Popular Mechanics estima que pode custar à Rússia até 85 milhões. A Ucrânia utilizou recentemente um míssil cujo desenvolvimento é 220 vezes mais barato que o do Su-35 para destruir um dos ativos mais preciosos da Rússia. Mas a Ucrânia utilizou mais do que apenas um F-16 para realizar este ataque. O F-16 estava acompanhado por uma aeronave de observação ASC-890 de fabricação sueca. O que mais assustará Putin é o uso dessa aeronave. A Ucrânia equipa seu F-16 com o ASC-890, permitindo-lhe realizar feitos impensáveis sem ele. Tudo depende do funcionamento do ASC-890. O RBC Ucrânia publicou um relatório descrevendo as contribuições específicas da Suécia para a guerra quando enviou pela primeira vez 2 dessas aeronaves de vigilância para a Ucrânia. Tanks, munição e mísseis guiados RB-99, que são versões licenciadas do AIM-120 AMRAAM. Em 2024, a Suécia estava se dedicando ao máximo ao seu apoio. Mas o ASC-890 virou notícia. Tanto que Paul Johnson, o ministro da Defesa sueco, sentiu-se compelido a enfatizar os benefícios que o avião oferecia à Ucrânia. Segundo a RBC Ucrânia, Johnson afirmou que o ASC-890 dará à Ucrânia uma nova capacidade contra alvos aéreos e marítimos. A Ucrânia aprimorará sua capacidade de identificação de alvos de longo alcance. Quando o F-16 for introduzido, ele funcionará como um multiplicador de força. A Ucrânia parece ter implantado o ASC-890 exatamente dessa maneira em 7 de junho. De acordo com a RBC Ucrânia, a aeronave possui um radar de longo alcance montado no teto e 2 motores turbohélice que lhe permitem atingir uma velocidade máxima de cerca de 537 km, pelo menos em termos de caças. Isso é bastante lento. Mas o ASC-890 não foi projetado para velocidade. Ele pode voar até 600 metros e permanecer no ar por quase 7 horas, dando à Ucrânia a chance de lançar uma aeronave de longo alcance que pode pairar fora da linha de visão dos caças russos enquanto monitora o campo de batalha. No entanto, o radar é o recurso mais notável, de acordo com a RBC Ucrânia. A tecnologia Active Electronically Scanned Array, AESA, do radar, permite que ele modifique sua energia dinamicamente com base no ambiente ao redor. A Ucrânia se beneficia da versatilidade desta aeronave. Antes de se concentrar em uma zona prioritária menor que deseja atingir, pode usar um ASC-890 para varrer uma região ampla, possivelmente como parte de uma busca inicial de alvos. O radar tem um alcance incrível. O ASC-890 tem um alcance de varredura vertical de pouco mais de 59 pés e um alcance efetivo de monitoramento de quase 193 milhas quadradas, de acordo com a RBC Ucrânia. Isso significa que o ASC-890 pode localizar qualquer aeronave russa e enviar todas as informações coletadas para caças em tempo real,
como o F-16 da Ucrânia. Aqui, podemos observar que a Ucrânia pode estar usando uma estratégia em rede para atacar aviões russos. Ela não está lançando cegamente seu F-16 em território inimigo, obrigando-os a procurar alvos por conta própria antes de responder. A Ucrânia sabia da localização do Su-35. Essa informação foi fornecida pelo AESC-890, que permaneceu bem fora do alcance efetivo do Su-35. A Ucrânia usou as informações obtidas sobre o alvo para lançar um F-16 capaz de disparar mísseis à distância, a fim de destruir o Su-35. Essa é a teoria principal, pelo menos. Como a Ucrânia apenas declarou que o Su-35 foi destruído, especula-se que meios adicionais possam ter sido empregados. Outras teorias são apresentadas pelo Defense Express. De acordo com a própria reportagem do veículo, de 7 de junho, a Ucrânia pode ter usado sistemas móveis de mísseis terra-ar ou caças Mirage para destruir o Su-35. Segundo o Defense Express, o Mirage é a menos provável das três possibilidades. O Mirage é uma escolha inesperada, pois, apesar de sua capacidade, está equipado com mísseis ar-ar de longo alcance, MICA, cujo alcance é limitado a 60/2 a 85 km. Haveria um risco muito grande. Para derrotar o Su-35 russo, o Mirage teria que se envolver em combate corpo a corpo, pelo menos do ponto de vista aéreo. De acordo com o Defense Express, a eliminação do Su-35 tem muito mais chances de ser realizada com um sistema Patriot transportável. No entanto, se fosse esse o caso, a Ucrânia provavelmente teria que atacar o Su-35 enquanto ele estivesse em solo ou surpreendendo o piloto. Devido à sua maior carga G, o Su-35 pode realizar manobras antiaéreas com muito mais eficácia do que outros caças russos, incluindo o Su-34. Além disso, a Ucrânia teria que estar preparada para gastar pelo menos um míssil Patriot, que custa cerca de umas 4 milhões de dólares por unidade, ou correr o risco de danificar uma bateria Patriot ao realocá-la para mais perto da fronteira com Kursk. O F-16 emparelhado com o ASC-890 sueco parece ser a opção mais provável entre as três. No entanto, não podemos ter certeza neste momento. A única coisa que a Força Aérea Ucraniana dirá é que abateu um Su-35 e está bastante satisfeita com isso. Após a notícia, a Força Aérea chegou a postar uma pergunta irônica no X. Quem fez isso? Parece que a Ucrânia está escondendo suas cartas. A localização do ataque é a única outra informação que temos. De acordo com o canal Sushomimos no YouTube, a Ucrânia abateu o Su-35 sobre a vila de Yurosovo, perto de Kursk. Se não fosse pela proximidade de um local com muita ação, o assentamento perto de Koronevo pareceria ter pouca influência no conflito na Ucrânia. Segundo o Sushomimos, depois de recuperar o terreno perdido para a Ucrânia em Kursk, a Rússia agora parece estar tentando lançar seu ataque a Sumi a partir de vários locais, incluindo Koronevo. Talvez isso explique por que a Ucrânia realizou esse ataque audacioso. Quando um Su-35 é abatido em 7 de junho, ele não pode mais ser utilizado para causar danos à Ucrânia enquanto luta contra a invasão russa de Sumi. Isso nos leva às implicações do mais recente ataque ucraniano para a guerra. A manchete é direta. A Ucrânia revelou falhas em mais uma peça significativa do equipamento militar russo, e a Rússia acaba de perder mais um de seus caças mais valiosos. Segundo a AVAC Online, este é o 8º Su-35 abatido durante o conflito. Segundo o jornal Kiev Independent, a Rússia possui cerca de 100 unidades em seu arsenal. Portanto, o país não está sofrendo muito com esse problema. Putin poderia substituir o Su-35 perdido por outro, se assim o desejasse, mas isso exigiria a realocação de um caça que ele talvez tivesse pretendido empregar para outro propósito. No entanto, a Rússia já perdeu cerca de 1/10 de seu estoque total de Su-35. Além disso,
considerando o preço de 85 milhões de dólares que discutimos anteriormente. O recente sucesso da Ucrânia com seu F-16 em Kursk indica que Putin perdeu, oficialmente quase os 680 milhões apenas com perdas de Su-35 nos últimos 3 anos. Putin nunca quis sofrer essas perdas, em parte porque elas mostram que a plataforma aérea mais sofisticada da Rússia pode não ser tão boa quanto foi descrita. Hoje em dia, há preocupações quanto à eficácia de um Su-35 no combate contemporâneo. Essas questões, aliás, não são novidade. Em uma reportagem publicada em abril de 2024, o The National Interest afirmou que a Rússia estava apenas começando seu pesadelo com o Su-35. Observou-se que uma das principais razões pelas quais a Rússia tem encontrado dificuldades para manter qualquer tipo de controle sobre o espaço aéreo ucraniano desde o início da invasão ilegal de Putin é que o Su-35 não é tudo o que a Rússia imaginava. De acordo com o The National Interest, a aeronave deve ser eficaz. O Su-35 deve ser capaz de lidar com ângulos de ataque elevados com mais eficiência do que seu antecessor, o Su-27. Graças à adição de canards e à remodelação da extensão do bordo de ataque da asa. Além de um radar de matriz faseada que permite à aeronave atingir alvos além do horizonte, o Su-35 também ostenta uma superfície de voo revolucionária que lhe permite suportar até 10 Gs. Combinada com sua manobrabilidade aprimorada, a velocidade máxima de Mach 2,25 da aeronave também deve ser suficiente para evitar um AIM-120. Desde que o piloto esteja ciente de sua aproximação. O National Interest afirma que a capacidade da Ucrânia de derrotar os Su-35 russos, antes mesmo de lançar seu audacioso nível de ataque, é o principal problema da aeronave. Segundo o The Guardian, vários Su-35 foram removidos antes de 7 de junho. E pelo menos um Su-35 parece ter caído em março de 2024 devido a uma simples falha, sem qualquer envolvimento ucraniano. A questão aqui é que o Su-35 parece ser menos confiável do que a Rússia exige, tanto em termos de capacidade de lançar ataques, quanto de permanecer no ar. Talvez seja por isso que a Rússia manteve seu Su-35 atrás das linhas de frente durante toda a guerra. Putin está ciente de que usar os Su-35 para atacar diretamente a Ucrânia lhe custará mais. Ele está certo, como demonstrado pelos recentes eventos em Kursk. O Su-35 demonstrou ser uma aeronave incapaz de competir com um F-16 apoiado por outras aeronaves de vigilância de ponta. O fato de Kursk não ser a região ocupada que a Rússia alega ser é outra questão que este ataque ucraniano expõe. Após uma extensa guerra iniciada quando a Ucrânia contra-invadiu a Rússia em agosto de 2024, a Rússia alegou ter destruído completamente as forças ucranianas na região, de acordo com uma reportagem da BBC de 26 de abril. Segundo a publicação, Valery Gerasimov, um general russo de alto escalão, anunciou a retomada do último vilarejo de Kursk, ainda controlado pela Ucrânia, supostamente encerrando um calvário de 8 meses que deixou Putin humilhado. Gerasimov elogiou o uso de soldados norte-coreanos pela Rússia para retomar Kursk, por sua bravura. Eles participaram de uma contraofensiva russa com 70, reduzindo soldados com o objetivo de expulsar a Ucrânia. Além disso, embora não tenha sido oficialmente confirmado, Gerasimov afirmou que a Rússia matou ou feriu cerca de 76 soldados ucranianos durante a contraofensiva de Kursk. A Ucrânia parece ter sido expulsa de Kursk pela Rússia. No entanto, a Ucrânia demonstrou em 7 de junho que a Rússia não tem tanta autoridade sobre a região quanto acreditava. A Ucrânia está empregando caças F-16 para mostrar que continua extremamente séria em relação à luta pela região da fronteira, mesmo com a Rússia se preparando para utilizar Kursk como base para novas ofensivas em Sumy. E isso coloca Putin diante de mais um problema.
O emprego de caças F-16 pela Ucrânia está se tornando muito mais ousado. Muitas pessoas presumiram que a Ucrânia empregaria os F-16 para defesa aérea quando recebeu sua primeira remessa em agosto de 2024. Entre eles estava o Conselho do Atlântico, que declarou em uma carta de agosto que os F-16 ucranianos seriam utilizados principalmente para reforçar a defesa aérea do país e que uma função de combate era improvável naquele momento. Quando notícias sobre defesa afirmaram, em 27 de agosto, que F-16 ucranianos foram empregados para interceptar mísseis russos durante um grande ataque com mísseis e drones que teve como alvo diversas regiões ucranianas, incluindo Kiev. Pareceu que essa opinião foi corroborada. Esse uso limitado teria sido aceitável para Putin. Ele poderia continuar seus ataques com drones e mísseis por trás das linhas de batalha se os F-16 permanecessem em solo ucraniano. Embora os F-16 pudessem transportar apenas alguns mísseis, eles ainda assim levariam alguns para o mar. Além disso, a Rússia pode ter a sorte de destruir alguns dos F-16 apenas com o grande volume de mísseis e drones. No entanto, os eventos recentes em torno de Kursk indicam que os F-16 ucranianos estão se tornando mais corajosos. Em março, a Euromaidan Press afirmou que a Ucrânia estava convertendo seus F-16 de capacidades puramente defensivas para um híbrido de capacidades ofensivas e defensivas, dando-nos indícios dessa coragem crescente. Fotos recentes de F-16 voando em missões revelaram que eles estavam sendo equipados com mísseis RR Sidewinder, tanques de combustível externos e AIM-120. Também indicou que a Ucrânia havia recebido mais F-16, permitindo que o país assumisse maiores riscos. Tudo indica que a Ucrânia estava começando a atacar os soldados de Putin em solo russo com seus caças F-16. Segundo a Euromaidan, mais jatos dos aliados ocidentais da Ucrânia só fortaleceriam o poder aéreo do país. Mais jatos também significam melhor proteção contra ataques de mísseis, ataques aéreos mais bem-sucedidos contra alvos russos e habilidades aprimoradas em combate aéreo. Putin acaba de experimentar essa nova força. Em algum lugar em Kursk, um de seus amados Su-35 é reduzido a destroços em chamas. Ao descobrir como transformar seus F-16 em forças de ataque capazes de destruir os aviões supostamente mais sofisticados da Rússia, a Ucrânia acaba de alterar as regras do jogo. E esta não é de forma alguma a primeira vez que a Ucrânia transforma o que deveria ser um equipamento militar antiquado em uma força ofensiva que pode causar sérios danos à Rússia. Além disso, conseguiu transformar lançadores de mísseis S-200 obsoletos da era soviética em armas formidáveis que estão causando estragos na Rússia. Assista ao nosso vídeo para saber mais sobre o uso de S-200 pela Ucrânia. Esperamos que agora você tenha uma melhor compreensão dos últimos eventos no conflito aéreo na Ucrânia. Continua sendo crucial manter-se informado à medida que a situação se desenvolve. Obrigado por assistir.